do assunto. E por quê? O mundo hoje está vivendo o mesmo período em que o mundo vivia quando Jesus nasceu. Todos esperavam, estudavam, aguardavam o Messias. E hoje não é diferente. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, todos têm ciência de que o Messias voltará. No caso, os cristãos têm essa consciência de que ele voltará. Para alguns, ele ainda não veio, ele virá. Não é? Nós conhecemos um pouco sobre os judeus, aquilo que vem ao nosso conhecimento, de que eles estarão vindo para cá. Aliás, que eles estão aguardando a vinda do Messias. Então, hoje, eu sei que o assunto, eu até falei em casa para a Luciana, que é um assunto muito extenso e abrangente. Por exemplo, pastor, você vai falar sobre todas as profecias referente ao Messias? Não dá, porque já foram catalogadas mais de 300 profecias bíblicas a respeito do Messias. E ele cumpriu todas elas no seu ministério terreno, aqui sobre a terra. Nós vamos ver algumas, certo? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, nós vamos ler alguns textos. E esses textos são relacionados ao Messias. Como não vai dar tempo de nós falarmos tudo referente a ele, mas eu quero abordar a sua vinda, sua primeira vinda. E um outro dia, uma outra vez, nós marcamos para nós falarmos sobre a segunda vinda. Embora no outro momento nós tivemos aqui um estudo sobre o Apocalipse, e nós falamos sobre a vinda dele, falamos muita coisa sobre a vinda dele, o que se daria para a vinda, como seria, né? E eu me lembro que eu falei aqui quando mais ou menos, não dei a data, o dia, mas eu disse o período, e hoje vocês vão entender o porquê e como nós chegamos àquele cálculo, de não só eu, tá? Às vezes assim, nossa, o pastor está malucão, deu data aí, profetizou que em 2018, o mundo vai acabar. Não falei nada disso. Não falei nada disso. Eu disse que, segundo as profecias do profeta Ezequiel, capítulo 37, e segundo as profecias ditas pelo próprio Jesus, qual era o período em que ele viria. E vocês vão entender o porquê desse período com o estudo de hoje. Nós vamos ler alguns textos. Eu quero ler primeiro texto em Isaías, abra sua Bíblia, texto muito conhecido. Aquele texto gravado na mente dos messiânicos. O que é um messiânico? Quem acredita no Messias, né? Agora vocês sabem, fala muito Messias, messiânico, Cristo, Machia. Qual é o termo certo? Existem pessoas que acreditam que o nome completo de Jesus, nome e sobrenome, é Jesus Cristo de Nazaré. Já ouviram? Qual é o nome de Jesus? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus porque é o nome que foi dado a ele, né? De Nazaré porque ele nasceu em Belém, porém foi criado em Nazaré. E por que Cristo? Cristo é uma palavra grega que tem o mesmo significado de Messias. Messias é uma palavra em português que vem do hebraico Mashiach. E todas elas têm o mesmo significado, significa o ungido de Deus. Agora, existe uma outra palavra em hebraico que denota um ungido também, que é Moshieno. A palavra Moshieno é dada a alguns homens que receberam unção de Deus, mas homens, simplesmente homens, figura humana, que morreu como figura humana, nunca se tornaram e nem se tornarão deuses. Fato é
um homem muito conhecido e difundido e estudado pela religião judaica e pelos cristãos, um homem chamado Moisés. No hebraico, Moshe. Moshe Moshieno, Moisés, ou ungido de Deus, o homem ungido de Deus. Ele foi chamado para libertar Israel do cativeiro, e no seu momento de existência, ele trouxe à nação uma denotação, uma linha cultural, ele difundiu a língua, ele difundiu a história por completo, porque um povo só existe se ele for nação. E Israel ainda não tinha uma terra para criar uma nação, mas Moisés, através da unção que Deus deu a ele, fez com que Israel fosse conhecido como uma grande nação, andando em pleno deserto, de tenda. Hashem mandou a gente acampar aqui, todo mundo acampava ali. Tempo depois, Hashem mandou levantava todo mundo, ia para outro canto, mas no deserto. E as nações vizinhas falavam deles. Quando Josué envia os espias a Jericó, eles ouvem conversas lá a respeito de Israel. Vocês vão ver lá na frente, quando eles conquistam terras, as pessoas querem se aliar a eles, porque eles causam temor e terror por onde passam. Porque eram sanguinários? Não é que eram sanguinários, é que os acontecimentos no meio deles eram divinos e extraordinários, coisa que não acontecia em outras nações. O medo deles não era propriamente da nação, mas do Deus daquela nação. Tudo isso por causa de um Moshieno, Moisés, o ungido de Deus, que trouxe essa perspectiva sobre eles. Pois bem, Isaías capítulo de número 7, verso número 14, olha o que Isaías profetiza: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel parece um nome português, né? Mas minha mãe, quando o meu irmão mais novo que eu, um dos mais novo que eu, nasceu, não sou tão velho, mas tem uns 3 mais novo que eu. E a minha mãe falou assim: eu quero colocar o nome, na época eu não podia pôr nome estrangeiro, eu quero pôr o nome dele de Emanuel. E o rapaz do cartório disse que não podia, porque ele não era português. Aí minha mãe disse: então põe Emanuel mesmo, o nome do pai dele. E ficou. Mas era para ser Emanuel. O nome português, na verdade, aqui não é um nome português, é uma junção de uma frase que deu esse nome. O hebraico tem muito assim. Você pega uma frase e resume numa única palavra. É assim. O hebraico é muito difícil de se aprender por causa disso. Às vezes você traduz uma palavra e ela significa Adonai, por exemplo, Senhor. Mas dependendo da frase que você vai designar aquela palavra Adonai, ela muda. Adon. Poxa, você vai traduzir, é Senhor. Mas dependendo das coisas, ela vai mudando. O hebraico é muito assim. E essa palavra significa Deus. Na tradução da língua portuguesa, conosco. Mas a verdadeira tradução é Deus em nós. Só que quando foi traduzido, é muito difícil entender esta situação, alguém dentro de alguém. Porque o Messias era aguardado apenas um homem físico que dominaria o mundo. Como é que ele entraria dentro das pessoas? E esta palavra profética era que ele estaria nas pessoas. Deus em nós. Coisa que para eles era impossível, até hoje os judeus é impossível. Alguns judeus estão se convertendo porque o Senhor está dando revelação através de sonhos. Jesus aparece para eles em sonho, para os rabinos,
E diz assim, olha, pesquisa no livro tal, e eles começam a pesquisar e chegam ao conhecimento de que Jesus é o Messias que aguardavam. E estão, então, se convertendo. Vai você pregar para um judeu. Vai para você ver. Tenta. É mais fácil você converter um testemunha de Jeová, né, a sua igreja, a sua religião, do que você converter um judeu. É difícil. Pois bem, outro texto, ainda Isaías, capítulo 9, e verso número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Muito bem. Para se entender sobre a vinda do Messias, nós precisamos entender quando é que começou toda essa história do Messias. Não começou com Isaías. Isaías não foi o primeiro a falar sobre isso. O primeiro a anunciar o Messias foi o próprio Deus. Ele anunciou para Adão e Eva. Na verdade, ele nem pronunciou para Adão e Eva, mas eles estavam no paraíso e ouviram a conversa. Se você ver lá em Gênesis, o texto vai dizendo, e o Senhor disse à serpente, da semente da mulher, vai ter alguém que vai pisar a sua cabeça. E eu quero abrir um parênteses aqui. Existe um corinho cantado entre os cristãos, que diz assim, olha a entrada do anjo, passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Isso está errado, antibíblico. Por quê? O único com poder de pisar na cabeça de Satanás chama-se Jesus. E o pisar na cabeça do diabo significa dar a vida para salvar o outro. O homem não tem poder para isso. Ah, pastor, mas existe um texto em que Paulo disse, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, ou dos nossos pés, como queiram. Mas não fala que é você que vai esmagar, é ele. É ele. E a expressão esmagar debaixo dos nossos pés significa que nós estaremos nos ares, arrebatados. E no grande dia em que ele for julgar Satanás, nós não estaremos pisando aqui, ó. Então ele vai estar debaixo dos nossos pés. É essa a revelação do texto. Já viram algumas pessoas vêm na nossa igreja e acaba trazendo essas coisas, pisa na cabeça dele, irmão, e aí tem um monte de crente. A hora que Satanás se levantar contra você, o que você faz? Ui, Jesus, pelo amor de Deus. Você não enfrenta. Você não enfrenta. Já viu o ditado cutucar onça com vara curta? Não, pastor, eu sou crente. Olha o meu símbolo de super crente aqui. Eu sou forte, mas quer um endemoniado ali, ele sai pela porta dos fundos da igreja, porque não quer. Não, eu estou dizendo esse camaradinha, que diz ser super crente, está pisando na cabeça do diabo. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Mas quando Deus pronunciou essa frase lá no Éden, Eva, segundo a Midrash, o estudo judaico diz que Eva já esperava o Messias. Quando Caim nasceu, Eva prospectou em cima de Caim, é o Messias. Ele vai levar, eu acredito que quando ele nasceu, ela abraçou Adão, falou, Adão, ai Adão, vamos voltar para o paraíso, Adão. E eu acredito que Adão acreditava em qualquer conversa que ela falava. Se bem que não tinha outra pessoa para ele conversar, né? Que se tivesse, quando ela chegou com a frutinha, falou assim, se vira, Eva. Resolve você aí. Alguém já se perguntou por que Adão comeu do fruto? Por que a serpente não foi tentar Adão? Porque Adão foi criado primeiro e a árvore estava lá há muito mais tempo. E Adão nunca tocou.
A mulher caiu de paraquedas na história, que Deus falou assim, tadinho, está tão tristinho, vamos fazer um agrado para ele, um agradinho para ele, né? Aí Deus virou um mineirinho e falou assim, vamos fazer um agradinho para ele, né? Tadinho dele, vamos criar uma mulherzinha para ele. E criou Eva. Devia ser um espetáculo, não é? Devia ser, que ele ficou, expressão judaica, não vai dar tempo de ler todo o texto, mas na Torá diz assim, até que enfim, diz a expressão, ele diz para o Senhor, até que enfim, como quem diz, estou esperando, não é? O que levou ele a comer do fruto? O sentimento que ligava os dois, o amor, o elo de ligação, a cumplicidade. Vamos junto. Vamos junto. É isso que ligou. Pois bem, então, desde então, já era aguardado o Messias, alguém que ia religar o homem a Deus. Essa era a primeira conotação. Não tinha conotação de rei, não tinha conotação de profeta, não tinha conotação de sacerdote, não. Simplesmente alguém que ligaria Deus e o homem novamente. Seria o elo de ligação. Na concepção de Adão e Eva, o filho seria esse elo de ligação. Um ser criado, gerado pelo ser humano, que foi gerado por Deus. Adão e Eva foram gerados por Deus, mas os dois geraram o primeiro ser humano. Então, na concepção deles, diziam, ele vai nos religar ao eterno e vamos voltar ao Éden. Vamos voltar a desfrutar da glória e teremos novamente tudo aquilo que a gente tinha. Essa era a intenção, era a conotação. Qual não foi a decepção dela quando Caim matou o irmão? Olha para vocês verem. Caim matou o irmão. Que decepção. Foi embora a esperança do Messias, do elo de ligação. E a história continua. O mundo vai se expandindo, as pessoas vão se multiplicando. E todos esperavam o Messias, todos aguardavam o Messias. Só que o coração do homem se multiplica em maldade. Aí vem a história do dilúvio. Só que o assunto não morreu. Adão esperou, não aconteceu. Noé viu a destruição do mundo com as águas e sua família deu origem novamente à população, mas dentro deles ainda havia a esperança de religação, elo de ligação. Tanto é que um dos descendentes de Sem começa a dar um projeto de conotação espiritual de busca a Deus. Dá-se aí a pregação que nós fizemos aqui sobre Melquisedeque, segundo a crença judaica, ser ele o Sem, filho de Noé. Ser ele. Pela cronologia e pelas datas, bate certinho com o período em que ele, simplesmente desaparece da Bíblia. Muito bem. Mas por que Jesus não nasceu naquele período? Todos esperavam o Messias quando Saul começou a ser rei. Eles esperavam o Messias. E talvez prospectaram em cima de Saul. Esse aí é o cara, Saul falhou. Depois foi levantado Davi. Prospectaram sobre ele. E em Davi foi levantado o que nós conhecemos hoje, estrela. Segundo profecias, nós vamos ver aqui algumas profecias que falam sobre estrela, brilho de estrela. Significa ser evidência, estar em evidência. E Davi, o símbolo de Davi era uma estrela, conhecida até hoje como estrela de Davi, que é o símbolo nacional de Israel, a estrela de Davi. Não é? Pois bem, mas por que Jesus não nasceu no período de Adão e Eva, não nasceu no período de Moisés, não nasceu no período de Saul, não nasceu no período de Davi, não nasceu no período dos gregos, não nasceu no período dos romanos nasceu. Por quê? Existe um porquê. Abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, verso 4 e verso 5. E ali está a chave
e a resposta do porquê Jesus nasceu naquele período. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, ou sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de... Mas o ponto-chave desse texto é este aqui. Mas vindo, ou mas quando chegou a plenitude dos tempos. Palavra grega. Novo Testamento foi escrito, na sua maioria, em grego. Alguns textos escritos em aramaico e alguns em hebraico. A sua grande maioria em grego. Por quê? Porque no tempo em que Jesus nasceu, foi o tempo exato, não só do cumprimento de profecias, mas o mundo estava preparado para receber o Messias. O mundo estava preparado, o mundo estava cansado de batalhas e de guerras, o mundo estava desejando algo novo, estava preparado culturalmente, socialmente. Vamos ver como? O governo, todos nós conhecemos que o governo mundial, o primeiro registrado na história e na Bíblia, foi o governo babilônico. Governo babilônico. Depois vem os medos, os persas, e vem aquela confusão de troca de reis na Babilônia. Mas no período do rei Dário, ou Dario, como queiram, começa uma conotação profética. Daniel começa a ter visões sobre o futuro de Israel. E ele fala sobre o nascimento, fala sobre a morte, fala sobre o templo e a destruição do templo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Pois bem, ele profetiza 70 semanas para Israel. No ano do rei Ciro, começa as 70 semanas. Quando dá início, quando o rei Ciro chama algumas pessoas e diz, olha, vão reconstruir a cidade lá. E na reconstrução da cidade, eles levantam o templo de Salomão, que estava destruído. Erguem novamente o templo, conhecido como segundo templo. Ali começa. Aí vem uma conotação de cumprimento de profecias. Uma delas são os reinos que viriam. Lembra da estátua de Nabucodonosor que ele vê? Lembram? Aquela estátua significa, cada parte daquela estátua significa, que não é o nosso estudo agora, significa reinos. E um reino, chamado reino dos gregos, Alexandre o Grande conquistou uma grande parte do mundo conhecido de sua época e instituiu o que nós conhecemos como Alexandrias. Eram centros de comando de regiões. E ele botava alguns líderes ali e foi proliferando ali cultura. Em todo o país que eles dominavam, eles colocavam ali centros culturais. Teatro, escolas. E a língua grega foi sendo difundida. O mundo inteiro conhecia, podiam se comunicar. Por exemplo, se fosse hoje, nós falamos português, mas Alexandre dominou o Brasil, e então ele coloca instituições para ensinar o grego, para todos irem e virem e falarem a mesma língua. Era assim, então ele foi difundindo. Surgiram os grandes pensadores gregos, os grandes filósofos, homens que pensavam, só pensavam. Eles diziam alguma coisa que chamava a atenção do povo, e então a cultura começou a mexer com a mente das pessoas. Eles não estavam mais agora só empenhados em um mundo bélico, em armas, em cavalos, em guerras, mas em cultura. A mente humana já estava processando. Eles chegavam num lugar onde o pessoal era bem rústico e implantava neles cultura. Cultura. Já viu uma pessoa, isso é fato, coloca uma pessoa que tem 30 anos e nunca passou por uma faculdade. E coloca uma outra com 30 anos que já tenha cursado faculdade. Põe os dois para conversar. Você vê uma grande diferença no estilo de conversa.
nas palavras que são usadas. Pega um garoto que estuda numa escola particular e pega outro que estuda numa escola pública. Você vê diferença na conversa. Garotos da mesma idade. Tudo isso é cultura. A cultura leva você, tem um ditado assim, me diga com quem andas e direi com o que tu és. Já viram isso aí? A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Por que esse menino? Mas esse menino, pelo amor de Deus, a educação que eu dei para ele foi a mesma que eu dei para os outros filhos, porque ele saiu torto. Porque ele faz tudo errado. Por que ele é assim? Porque ele anda em más companhias. Ele vai ser igual, ele vai falar igual. Cultura. Os gregos difundiram a cultura. Só que chegou um período, Alexandre o Grande morreu. Então, cada um dos líderes das Alexandrias ainda cultivavam a cultura grega, porém, cada um havia tomado parte do reino para si. E houve uma confusão. Quem puder adquirir esse livro aqui, ó, esse pequeno livrinho, eu ganhei esse livro aqui. E diga-se passagem, um dos melhores livros que eu tenho lido. Não li todo ele. Se você conseguir ler todo ele, eu dou um prêmio para você conseguir ler ele em menos de um ano. Esse livro aqui é de Flávio Joséfo. Esse homem aqui, a história dele é bem interessante. Aqui tem toda a história do povo judeu. Toda. Desde o Éden. Nasceu no ano 67 depois de Cristo. Ele não viu Cristo, mas ele viveu o que o mundo viveu sobre o cristianismo. E uma das coisas que ele fala aqui, se der tempo eu vou mencionar aqui direitinho, ele diz assim, naquele tempo, houve um homem. Muitos messias haviam surgido antes dele, mas naquele tempo, houve um homem, cuja sua mensagem é difundida até os dias de hoje. Os outros morreram, e sua história morreram com eles, mas este morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi visto por muitos, não só pelos que o seguiam, mas por outros, e sua palavra comove pessoas. Ele estudou a história e ele desvenda profecias neste livro aqui. E algumas delas a gente vai ver aqui. Pois bem, quando os romanos estavam governando o mundo, Alexandre morreu e houve essa separação, cada um pegou um pedaço e aquela coisa toda. Houve um desconforto, porque alguns judeus simpatizantes do mundo grego começaram a pegar a sua religião, o judaísmo, e levar para o mundo grego. O mundo grego, então, começou a miscigenar a religião, logo o judaísmo já estava difundido em todo o mundo, todos tinham conhecimento do judaísmo. E eles queriam introduzir a cultura grega entre os judeus. Por essa razão, quando Jesus nasce, o seu nome é um nome grego. Os judeus adotaram a cultura de botar nome nos seus filhos de grego, nome grego, nomes gregos. O nome Jesus é um nome grego. É uma variação do nome de Yoshua, Josué. Era a mesma coisa. Só que em grego, falado em grego, escrito em grego, Jesus. E nós vamos ver por quê. Pois bem, o que acontece? Houve então um conflito. Neste conflito, alguns judeus ortodoxos, que hoje os ortodoxos a gente conhece eles como roupinha preta, né? Terninho preto, né? Peote aqui, que são aquelas trancinhas aqui, né? Vocês sabem por que eles usam aquilo lá? Ó. Na Torá está escrito que eles, ao fazerem o voto de Nazireu, que é deixar o cabelo crescido durante um período, depois que terminar o voto, eles tinham que raspar a cabeça, mas não cortaria o cabelo da têmpora. Aqui, têmpora é isso aqui. E então deixava aquilo ali. É por isso. O bispo falou assim, vem pregar na sede? Eu falei, vou. Fui lá. Quando eu cheguei, eu falei, poxa, eu pensei que você ia vir com aquelas trancinha, eu falei, poxa, também não ridiculariza a situação também do homem, não, né? Poxa,
Mas, nesse período houve conflito, alguns judeus questionavam a cultura deles mesmos. Por que os gregos não fazem? Começaram a questionar, então houve uma abertura para um incêndio espiritual entre eles. Pois bem, houve uma revolta entre eles por não aceitarem o governo grego, e então eles recorrem a Roma. Roma estava se despontando. Júlio César estava se despontando como um grande guerreiro, já era o imperador de Roma, mas Roma ainda não era difundida como um império sólido, não era, havia ainda muitos conflitos entre eles, mas eles vão e pedem ajuda para Roma. Roma vem, destrona os gregos do Oriente Médio e passa a dominar as terras. Só que nesse período, Roma já tinha dominado quase que 70% do mundo todo. E abriu um caminho de ir e vir. Por exemplo, é como se fosse hoje. Hoje já aconteceu no mundo europeu, né? Hoje você vai de um país para o outro sem passaporte. É uma única moeda. É uma única língua. Você pode ir e vir. Ai, eu estou na Itália, queria tanto comer uma pizza em Portugal. Vai, não precisa de visto, não precisa de nada. Agora, do Brasil, para você ir para os Estados Unidos, é uma burocracia. O mundo romano, o que ele fez? Fez um elo de ligação, todos podiam ir e vir. Então, o mundo, na época, estava pronto para receber a palavra de Jesus. O mundo estava preparado. E o mundo de hoje está preparado para receber Jesus. Por quê, pastor? Todo o mundo sabe falar inglês. Você pode não saber aqui, mas tem alguém do seu lado que sabe falar inglês. É uma língua difundida no mundo todo, como uma língua mundial. Se você souber falar inglês, você pode ir em qualquer lugar do mundo, vai ter alguém que vai te entender. Politicamente, a mente do ser humano está aberta. Está aberta. Espiritualmente, todos conhecem Jesus, todos conhecem a palavra. Não venham ser com essa conversinha, que está escrito na Bíblia, que ele só vai vir quando o último ouvir a palavra. Vamos interpretar a Bíblia. Fala sobre o reino milenário, o fim dos tempos. Não tem nada a ver com o dia atual. Pastor, mas e o indinho que anda lá, como veio ao mundo? Tadinho, pastor. Consciência, tem consciência, ser humano. Ele pode não entender a sua cultura, mas dentro da cultura dele tem consciência, tem um cérebro, tem uma alma, e tem um Espírito de Deus que vai lá. Tem. Mas isso aí é um assunto para um outro dia. Pois bem, então nós vemos que em Gálatas, Paulo já mostra que o mundo estava totalmente preparado para receber a palavra de Jesus. Pois bem, só que momentos antes de Jesus nascer, muitos outros Messias surgiram, vocês sabiam disso? Tiveram muitos Messias. Muitos com força muito grande. Surgiram aqui, Judas, filho de Ezequias, Simão de Pérea, Judas o Galileu, um profeta samaritano, Teutas, Menahem e Simão Bar-Giora. Bar-Giora significa, não era sobrenome dele não, filho de Giora. Para você ver também outra coisa que é difícil assim. Bar, em hebraico, não é bar botequim, não. É filho. Mas também pode ser substituída por outra palavra, que significa a mesma coisa. Ben. Ben. Filho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Yoshua ben Davi, ou Yoshua bar Davi, é a mesma coisa. Filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E aqui está falando que ele era filho de um homem importante. Mas todos eles morreram. Os seus seguidores morreram. E os seus nomes só estão conhecidos na história, só como fator histórico. Acabou.
Agora, nesse período em que eles surgiram, o mundo também esperava o Messias, não era só os judeus. O mundo esperava o Messias. E nós vamos ver aqui. Abrem para mim, o meu filho, a primeira imagem que tem aí, da moeda de Júlio César. Júlio César era visto como um deus. Olha aqui, dá para vocês enxergarem aí? Apaga um pouquinho a luz aqui, para ficar mais fácil. A moeda, essa aqui era uma das moedas principais, existiam outras, mas uma das principais. Está vendo aqui? Essa aqui é a caricatura de Júlio César. César, e aqui vem a sua patente. Embora fossem romanos, a escrita aqui não é latim, é grega. Agora, por que sendo ele romano, e a língua de Roma era o latim, por que a escrita era em grego? Porque o grego era uma língua mundial, e a moeda tinha que correr o mundo todo. Todos deviam reverenciar César como um divino. Divino, Július. Deus, Júlio. O imperador, Júlio César, ou César Júlio, era o mais correto, porque César era o título dele, não era nome. Era um Deus. Está vendo essa figura aqui? É uma estrela. Lembra que aqui nós falamos sobre estrela? Uma estrela. A estrela, desde os mundos antigos, denota de onde vem a divindade. A estrela, conotada a Júlio César. Muito bem, só que ele morreu, por uma conspiração ele morreu. Mataram ele, foi assassinado. Pois bem, mostra a segunda moeda que tem aí, de César Augusto. Não tinha filhos, mas ele tinha um sobrinho neto, chamado Augusto Otaviano. E ele deixou prospectado sobre ele que quando Júlio César morresse, Otaviano seria o imperador. Empossaram ele como imperador, e ele foi visto como o homem das profecias, o Filho de Deus. Aqui, ó, divino, está vendo? Divino Augustus. E ele foi então visto e denotado como o Filho de Deus. Eu deixei anotado aqui. Olha o que está escrito numa inscrição que encontraram no Egito. Encontraram uma inscrição dizendo assim, olha, Augusto, rei dos oceanos e dos continentes, o divino Pai entre os homens, aquele que sustenta o mesmo nome de seu Pai celestial, César, libertador, a maravilhosa estrela do mundo grego, pois a cultura grega ainda estava predominando. Essa aqui é uma observação minha. Porém, ele não era grego, ele era romano. Mas como a cultura grega predominava, então os egípcios conotam ele como essa figura da estrela maravilhosa do mundo grego, algo que se despontou para o mundo inteiro. E ele diz ainda assim, olha, brilhando com o brilho de um grande Salvador celestial. Conotaram sobre ele. Ele foi responsável pela unificação de Roma e consolidar todo o Império Romano. Olha o que diz aqui. Apocalipse capítulo 22, verso 16. A respeito da estrela. Apocalipse 22, verso 16 diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandente estrela da manhã. Jesus, no final dos tempos, no Apocalipse, ele vem mostrar quem é a verdadeira estrela. Por que no Apocalipse Jesus fala isso? Porque no contexto em que eles viviam, todos entendiam que a estrela era César. E aqui Jesus se declara sendo a verdadeira estrela. Da manhã, porque é novo, renovo, está começando. Entendeu? Um novo dia,
uma nova esfera, uma nova atmosfera. Por essa razão, o termo da manhã é estrela, porque estrela não dá de dia, ela não aparece durante o dia, não é? Por isso essa conotação aqui. Muito bem, vamos para frente. Um painel com inscrição em grego, em um dos templos antigos na Turquia, diz assim: o povo dedica isto a Atena e ao imperador César, filho de Deus, o Deus Augusto. Todos, o mundo inteiro, tratando ele como Deus. Muito bem, em Éfeso, um portal também diz a mesma coisa, homenagem a Augusto, filho de Deus. Eles estavam tudo conectando. Júlio César era visto como Deus, o Deus Altíssimo, Deus mesmo, Deus grandão, o nosso Deus, o nosso Hashem, o nosso Senhor, Pai da eternidade. Ele, Júlio César, era visto como ele. E esse moço era visto como o seu filho. Muito bem. Porém, põe para mim os historiadores romanos. Olha o que naquela época que os historiadores romanos diziam. Primeiro, esse homem aqui, Tácito, foi um grande historiador e ele estudou algumas profecias referentes ao governo mundial. E olha o que ele disse: muitos estavam persuadidos de que constava das antigas profecias dos sacerdotes que por este tempo, aquele tempo que ele estava vivendo, o poder do Oriente subiria e da Judéia viriam os dominadores do mundo. Ele já tinha noção de que César Augusto não era o filho de Deus, porque o filho de Deus viria da Judéia. Outro historiador, também da mesma época, diz: aumentava em todo o Oriente a antiga e constante opinião, aquela que é passada de pai para filho, de geração, o assunto é passado, que estava escrito no destino do mundo. Olha o mundo aqui da época de novo, que da Judéia viriam naquele tempo, olha naquele tempo aqui, os dominadores do mundo. Eles já tinham consciência de que o Messias viria da Judéia, ou seja, do Oriente Médio, teria que ser judeu. Alguém já se perguntou quem foi que falou para os 3 reis magos seguir a estrelinha? Eles passaram a vida toda, eles eram de uma religião, a mesma daquele profeta que foi, alguém lembra dele? Balaão, profeta que foi pago para amaldiçoar Israel. Eles eram homens que estudavam as estrelas, os astros, e sabiam definir quais eram os tempos e tempos. E estes homens, os 3 reis magos, vinham desta cultura e desta religião. Então eles estudavam quando o Messias nasceria, eles sabiam quando é que o Messias ia nascer. E sabiam que uma estrela iria mostrar para eles onde era o local. Por isso eles seguem a estrela, e seguem durante um período de 3 anos. Vale lembrar que o calendário que nós temos hoje não é um calendário romano, tá? É um calendário grego. É um calendário chamado gregoriano. Os romanos adotaram o mesmo calendário. Então, a cronologia da nossa era, ela tem um erro de mais ou menos 6 anos. E é aí que está essa cronologia. É para vocês entenderem o período em que Jesus nasceu. Tá? Muito bem. Vamos mais para frente aqui, o período que Jesus nasceu, já falamos. Aqui. Quando esses homens dizem estas coisas, o mundo começa então a duvidar do poder de César Augusto. Então, César Augusto passa a conquistar as pessoas. E ele vai então e começa a conquistar o Oriente Médio. Já fazia parte do contexto romano, mas ele começa agora a conquistá-los à força, tentar tirar de dentro deles a religião. Augusto Otaviano, tenta colocar dentro do templo a estatueta dele, placas com o nome dele. Isso causa revolta, porque ele não era visto como um Deus, ou filho de Deus, não era visto como Messias. Então uma confusão começa
ali no Oriente Médio. E Jesus vem exatamente nesse contexto. Quando Jesus nasce, Augusto ainda era imperador. Ele morre por volta do ano 27 da era cristã. Existem algumas profecias que eu gostaria que você visse comigo. Abre para mim lá, na hora que você puder lá, pode abrir lá. Vai lá, primeiro lá. Ele está escrito assim, ó, Jesus começou o seu ministério público. Muito bem, Jesus nasce, ele vem cumprindo muitas profecias, a mulher virgem daria a luz, e tarará, e parará, e parará. Mas, para que todos entendessem que ele era o Messias, ele teve que cumprir as 300 profecias desde o seu nascimento, há cerca de 300 profecias. Uma delas é essa aqui, ó. Jesus começou o seu ministério público, pregação do Evangelho do Reino de Deus, em uma região do norte de Jerusalém, chamado Galiléia. Está em Marcos 1, verso 14. Só que, tempo antes disso, Isaías, no capítulo 9, versículo 1 ao 2, ele menciona sobre essa região. Vamos ver lá? Abre para mim, Isaías, capítulo 9, verso 1 e verso número 2. Jesus teve que nascer nesse período por causa também desta profecia. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. E envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. É aquela região. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. Verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A região estava com conflito. Os judeus montavam emboscadas para os romanos. Era um conflito, era guerra, era morte para tudo que era lado. Haviam facções dentro do judaísmo, haviam facções religiosas, facções políticas. O conflito naquela região. Jesus vem andando naquela região, pregando. Com quantos anos Jesus começa a pregar a palavra? Alguém sabe? Com 30 anos. Por que com 30 anos? Porque ele era visto como sacerdote também. E um sacerdote só podia começar o seu ofício com 30 anos. Ele podia falar em público. Antes não podia. Está no livro de Números, e Deuteronômio repete o mesmo assunto. Ele deveria ter 30 anos. Então, com 30 anos, ele entra nesse meio aqui, nesse contexto. E ele começa a chamar a atenção das pessoas. Espera aí, ele está falando sobre isso, anunciando sobre isso, alguma coisa diferente na região aí. Será ele mesmo Cristo? As pessoas começaram a ter dúvida. E essa dúvida levava eles a buscar Jesus. Lembra de João Batista? João Batista veio preparando o caminho dele. Olha, vai vir um que é mais poderoso que eu. E quando João Batista batizou ele, o que ele disse? Esse aí, é ele que vai salvar a humanidade, é ele. Então as pessoas deixam de seguir João Batista e passam a seguir a Jesus. E Jesus então começa esse ministério. A próxima tela, por favor, está escrito, ele nasceria de uma virgem. Então vamos ver isso aqui primeiro. Põe a primeira imagem com o Flávio aqui, a carinha dele aqui, ó. Olha o que ele escreveu aqui. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, se é que na realidade se pode chamar de homem. Isso que Flávio escreveu. Pois era obrador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam e alegremente coisas estranhas. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado o Messias, embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz. Aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar
que, passando o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Tinham dito, aí esqueceu de colocar, tinham dito a respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Ele fala sobre os cristãos que pregavam o evangelho. Uma outra curiosidade, o evangelho, a palavra evangelho, na sua cabeça é uma conotação cristã, não é? Nós aprendemos assim, mas não é. É um termo grego. Foi encontrado uma epígrafe escrito assim, falando sobre o nascimento de César Augusto. Ele diz assim: estes são os evangelhos de César Augusto, o nascido de Deus. Evangelho significa boas novas, algo que vai ser anunciado que vai mudar alguma coisa. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem o Evangelho de Jesus Cristo. E não vem só o Evangelho, não, é o Evangelho de Jesus Cristo. Tem uma outra religião aí que escreveu um outro Evangelho de Jesus Cristo, né? Tem uma galerinha aí acreditando nessa baboseira aí, mas tudo bem. Então, Flávio Josefo deixou essa declaração. Vamos mais para frente aqui. Põe aí para mim: eis que eu trarei o meu servo. Esse aqui é interessante e talvez não dê para a gente chegar no templo. O templo é uma coisa extraordinária. Põe para mim. É um quadradinho que está escrito assim: eis que eu trarei o meu servo. E depois já prepara a imagem da oliveira 1 e oliveira 2. Enquanto ele procura lá, eu vou ler aqui para vocês. Zacarias capítulo 3, verso 8, o profeta Zacarias profetiza, ele diz assim: eis que eu trarei o meu servo, o renovo. O que vocês entendem por essa expressão profética, o renovo? Eu acordei hoje tão renovado. Pastora, culto foi maravilhoso, eu fui renovado. É isso que você entende por renovo. Passa as duas imagens da oliveira para mim. Oliveira 1 e oliveira 2. Para você entender. Está vendo? Apaga essa luz aqui para mim, Marcos. Olha como é que é o processo de uma oliveira. Como o nosso Deus é perfeito em tudo. Esta é uma árvore de oliveira morta. Morta, morreu. Cortaram, é só o tronco. Mas está vendo esse aqui, ó? Está vendo isso aqui, essa rama aqui? Um tronco morto de uma oliveira nasce, ela brota. Isso é chamado de renovo. O que era esta profecia? Põe a 2. O que era esta profecia? Eu trarei o meu renovo. Aqui, um tronco morto, cortado, morto. Olha aqui, o broto. Renovo. Essa profecia está dizendo: de Israel morto, eu trarei o renovo. Israel não podia receber a glória simplesmente porque foi escolhido. Não. O mundo tinha que receber o poder e a glória do Eterno. Então, de Israel, um galho morto, um tronco morto de oliveira, ele traria o renovo, Jesus, que traria esperança para toda a humanidade. É esse o detalhe da profecia. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre o jumento, sobre um jumentinho, a saber, o filho da jumenta. E olha que interessante isso. Jesus está no seu 3º ano de ministério. Ele sabe que vai morrer, mas falta ainda uma profecia se cumprir. Ele andou quilômetros para chegar em Jerusalém, mas quando falta 3 quilômetros, ele para.
E eu até falei com a pastora que isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Quantos discípulos Jesus tinha? Ai, diga alto. Quantos espias Moisés mandou para a terra de Canaã? Quantos espias voltaram com relatório positivo? Logo, os 10 vieram com relatório negativo. Jesus tinha 12 apóstolos, 12 discípulos. Jesus olha para os 12, eu não vou cometer o mesmo erro que o mochieno. Lembra que eu disse aqui que Moisés era o homem ungido, mochieno? Eu não sou mochiano, eu sou Mashiach. Eu sou o Filho de Deus. Eu não sou simplesmente um homem que foi ungido, eu vim ungido. Está vendo a diferença de mochieno com Mashiach? Eu sou um mochieno, alguém me ungiu a pastor. Ela é um mochieno no hebraico, ela foi ungida a pastor, mas não é Mashiach, eu não sou Mashiach. Porque eu não vim ungido. Eu nasci homem e alguém me ungiu. Aí Jesus disse assim, Jesus agora está na sua posição de divino, assim, eu não sou mochiano, eu sou Mashiach, eu não vou errar. Se eu mandar os 12, 10 vai ser contra. Ele chama 2, se vai neste lugar indicado, tem um jumentinho que ninguém nunca sentou nele, vai lá e desamarra e traz para mim. Se alguém perguntar, diga que o mestre precisa. Lá foram os 2. E foram, chegaram. Uai. Sotaque mineiro deles. Uai. Não é que é mesmo? Uai para um lado aí que uai para o outro. Vê se não tem ninguém zoiando aí. Vamos catar ele. Vai lá que eu fico olhando. Dou cobertura. Virava até miss. Aí um desamarra e fala assim, vamos embora. Puxa, esse verdadeiramente, ele é o Mashiach. Profetizou e aconteceu. Daqui a pouco alguém dá um grito. Ei! Eu imagino, né, quem estava segurando com a corda jogou para a mão do outro. Foi ele. O que você está fazendo? É meu isso aí, ó. Que negócio é esse? Você pensou você? Hã? Comprou carro zero, não tirou nem um plástico do banco, nem botou placa, chega o Gilbertão lá. Gilberto e Aurilene. Nós somos lá da igreja de CM, e Jesus mandou pegar o seu carro para ele. Você ia entregar? Você ia usar as 2 mãos para dar 2 tapas da mesma hora, um na orelha dela e um na minha. Aí falou assim, o mestre vai usar, depois ele devolve. Pode levar. Sabe por quê? O dono daquele jumento era de uma facção religiosa do judaísmo chamada essênios. E eles criam que o Messias viria. Eles acreditavam que o Messias viria. Por isso que Jesus, quando vai participar da Páscoa, ele participa num período antes que os judeus participavam, porque era a Páscoa que os essênios participavam. Por isso ele pega o pão. Ele parte o pão, porque os essênios usavam o pão na Páscoa. Muito bem. Jesus monta no jumentinho e ele desce. Texto a seguir, o profeta Isaías diz assim, eis aí o teu rei e tal. Aí usa uma frase muito conhecida, Baruch Atah Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus começa a entrar pelas portas de Jerusalém, eles começam a jogar palmas. Que é palmas? Folha de palmeira, galhada de palmeira. Por quê? Era um tempo festivo, um tempo de festa, uma festa conhecida por nós como festa dos tabernáculos. E eles tinham que fazer tendas mesmo, e cobriam com essas palmas, e viviam o período da festa fora de casa. Eles dormiam e comiam ali na tenda. Então era um período de festa. Eles pegam aquelas palmas e começam a jogar. O profeta Isaías também disse sobre isso. E o salmista, Salmo 118, verso 23 ao 28, ele menciona sobre isso. Diz assim, ó, isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemo-nos nele. Salva-nos, Senhor, nós imploramos,
faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Aí vem, bendito que vem, em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós o abençoamos. Aí o outro verso diz assim do Salmo: o Senhor é nosso Deus, e faz resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se o cortejo festivo, levantem ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças eu te dou. Ó meu Deus, eu me exultarei. Começa a cumprir a profecia, as pessoas começam a jogar as palmas e gritar: bendito que vem, em nome do Senhor. Deixa eu ver a hora aqui, para nós encerrarmos. Eu vou ler rapidinho aqui, não dá para a gente entrar na profecia do templo. Um outro dia a gente fala. Mas Miqueias, você que está anotando, Miqueias capítulo 3, verso 1, Ageu capítulo 2, verso 7, vai falar sobre isso que eu estou dizendo aqui. Em Miqueias diz: eis que o meu mensageiro, ele virá, e o Senhor entrará no templo. Daniel profetizou que o Messias nasceria no tempo das 70 semanas da profecia, entraria no segundo templo, morreria e ressurgiria. E depois ele fala sobre a destruição do segundo templo. As profecias de Daniel é discutida no Talmud, e o Talmud, que é um livro de estudo judaico que vem de geração em geração, diz assim: maldito o homem que estuda as profecias do livro de Daniel, porque eles acreditavam que o Messias viria, como veio naquele tempo, mas eles não creram naquele Messias, e o templo foi destruído. Como é que o Messias vai entrar no segundo templo se ele foi destruído? Então eles dizem que Daniel errou. Só que Jesus entrou, e Ageu disse assim: isso aqui mexe comigo, gente. Isso mexe comigo. Porque o templo de Salomão foi destruído. Mas depois reergueram. Ciro mandou, deu ordem para reerguer o templo. Só que o templo não tinha ouro, não tinha prata, não tinha pedra preciosa, não era bonito, era apenas a estrutura. Então as pessoas passaram assim: mas o templo de Salomão era bonito, olha que templo. O Espírito de Deus pega Ageu, e Ageu diz assim, ele diz assim: virão aos desejados. Vou ler já direto aqui, outra aqui. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. No tempo em que Jesus nasceu, Herodes o Grande levou cerca de 40 anos para reformar o templo. Ele ampliou o templo. Ele construiu salas que não existiam. Ele fez andares que não existiam. Ele tomou conta de todo o monte, conhecido como Monte Sião, para a construção deste novo templo, que já existia. Ele simplesmente reformou. Ele botou ouro, prata, bronze, pedras preciosas, e ficou mais luxuoso do que o templo de Salomão. E Jesus entrou nesse templo. Jesus entrou no templo. Ele fala também sobre o templo ser cheio da glória. É Jesus entrando no templo. E eles não aceitaram aquilo. Você pode ficar em pé? Eu quero orar por você. Para terminar, eu vou ler isso aqui rapidinho. Os rabinos, olha o que os rabinos diziam. Depois da destruição do templo, os rabinos chegaram a essa conclusão aqui, olha. Nossos rabinos ensinaram durante os últimos 40 anos, antes da destruição do templo, porque o Senhor não veio para cima da mão direita, nem cinta carmesim se tornou branca, nem mais a luz ocidental brilhou, e as portas do Hekel, ou seja, o templo, se abriram por si mesma. Além disso, o portão oriental do interior do templo, que era de bronze muito pesado, e tinha sido com dificuldade fechado por 20 homens, e repousava sobre uma base armada de ferro, e tinha parafusos apertados, muito profundo no chão, e firmes, que estavam lá feito de uma pedra inteira. Foi visto ser aberto por sua própria vontade, sob a 6ª hora da noite.
Então se declarou publicamente que este era o sinal pronunciado, a desolação que estava chegando em cima deles. Isso foi escrito por Flávio Josefo. Eu vou explicar para vocês o que é isso, nós vamos encerrar aqui esse período. Esses homens, pouco antes de Tito invadir Jerusalém e destruir o templo, eles iam cerca de mais ou menos quase 40 anos atrás, era anunciado que chegaria o nosso Mashiach, exatamente o período em que Jesus nasceu. Exatamente o período que Jesus nasceu. Só que depois da morte de Jesus, existem coisas que aconteceram em Israel que não estão registradas na Bíblia, estão em livros históricos. Por isso que eu indiquei esse livro aqui, que Flávio Josefo estudou tudo isso e ele coloca muita coisa aqui. Os cinturões do templo, que eram brancos, tecido branco, se tornaram vermelho, sozinho, do nada. E não tinham que tirar-se aquela mancha vermelha. Esses portões eram lacrados. Diz aqui que precisava de 20 homens para fechar. E eles viram aquilo abrir sozinho. Ninguém pôs a mão, simplesmente abriu sozinho. E quando abriu sozinho, ninguém nunca mais fechou, pastor. Eles entenderam que um mal estava vindo sobre eles. Deus estava alertando a nação. Alguma coisa deu errado entre vocês. E algo terrível virá sobre vocês. A profecia de Daniel, que não vai dar tempo da gente ler aqui. Daniel profetiza e diz: e o segundo templo será destruído. Mas antes o Messias entraria nele. Eu quero nessa noite dizer a você que veio nesse estudo, aprendeu um pouquinho. Talvez o seu templo espiritual esteja nessa conotação, aguardando, esperando. Você está um pouco desanimado, um pouco entristecido. Você está como aquele verso da Bíblia, a antiguidade, os antigos já diziam que era assim mesmo, ia acontecer, mas até hoje nós... Talvez diga assim: eu ouço que Jesus vai voltar desde quando eu era pequeno. Eu ouço que Ele vai vir buscar a igreja desde que eu me entendo por gente. Mas Ele ainda não veio. Não faça como os judeus que esperavam Jesus nascer exatamente naquele período e não aceitaram. Vocês sabiam que Caifás sabia que ele era o Filho de Deus, pastor? Caifás sabia que ele era o Messias, ele era o prometido. Só que Caifás, apesar de todo mundo entender que ele era um fariseu, ele não era um fariseu, ele era um saduceu. E os saduceus não tinham direito de servir no templo, eles compraram esse direito. E Jesus um dia profetizou contra eles e disse: virá o tempo em que este cargo será retirado de vós, porque não pertence a vocês, e será entregue aos verdadeiros donos. E quando eles viram que as profecias diziam que o Messias iria curar, o Messias iria levantar os mortos, o Messias ia fazer e acontecer, e Jesus estava fazendo tudo aquilo, vamos parar, para que o poder não seja retirado de nossas mãos. Eu quero que você hoje saia daqui pensando diferente. Eu preciso parar. Eu preciso parar meus pensamentos, eu preciso parar minhas atitudes, eu preciso parar o que eu faço, porque Ele precisa reinar em mim. A profecia, Ele será chamado Emanuel, reina em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Glória a Deus. Eu quero que Ele reine dentro de mim. Eu quero ser parte desse reino. Eu não quero ser mais um no mundo, eu quero ser mais um que vai viver esta glória. O mundo que você vive está esperando, todos acreditam, todos sabem que o céu vai se abrir. Todos sabem que a igreja vai sair daqui. É, Pai.
Hollywood fez vários filmes a respeito do arrebatamento. Tem um outro filme aí que o cara está num avião, um ator famoso de Hollywood, está num avião, de repente some muita gente, o copiloto some, e ele fica desesperado porque a comissária era amante dele, e ele fica desesperado, aquela coisa toda, e a mulher dele era crente. E então ele entra no avião tentando acalmar todo mundo, e ele vê assim, abre a bolsa dessa mulher que sumiu, e quando abre a bolsa, procura, você está procurando o quê? Eu estou procurando uma Bíblia, e ele abre e encontra a Bíblia. Naquele outro que sumiu, abre a mala dele, está procurando o quê? A Bíblia, e tinha uma Bíblia. Ele disse, notem, todos que sumiram possuíam uma Bíblia. E depois uma moça cai em choro, e depois ela levanta, era uma drogada. Ela diz, eu sou desviada do Evangelho. Eu sou desviada do Evangelho. E eu não subi porque eu estou nesse estado. Sabe o que é isso? O mundo já aguarda, o mundo já espera, o mundo sabe o que vai acontecer. E é para esse tempo. Eu acredito. Nós estamos vivendo o que Paulo escreveu, e vindo à plenitude dos tempos. Pedro, Jesus está voltando, Pedro. Pedro, você pode estar disputando o campeonato lá na Califórnia, mas Jesus vai abrir o clarão e vai chamar, Pedro, vem, Pedro. Estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Eu vivo hoje como se Cristo estivesse vindo agora. Eu quero subir para a glória. O mundo está esperando. E o seu templo como está? Pastor, o meu templo está destruído. Então deixa a glória entrar. Deixa a glória entrar neste templo. Deixa a glória reconstruir. Deixa a glória movimentar. Deixa a glória levantar você que está caído. Aleluia. Essa profecia de Ageu era literalmente o templo físico. Mas o Mashiach também diz a profecia, ele traria algo extraordinário aos povos. Isaías profetizou dizendo assim, o Senhor dizendo, e eis que eu chamarei um povo que não faz parte do meu povo, homens que não fazem parte de Israel, eu os chamarei e trarei para perto de mim. Ragai aravashni rei kadanavashni. Esse Mashiach que veio naquele período é o mesmo que está aqui hoje falando com você. É o mesmo que está aqui nesse estudo. É o mesmo que está dentro da Bíblia. É o mesmo que está na Torá. É o mesmo que está até no Alcorão. O Alcorão fala sobre ele. Aleluia. Hoje Jesus nos chama a responsabilidade de sermos chamados de messiânicos de verdade, de cristãos de verdade. Já vou encerrar com a oração. Existe uma profecia da Bíblia que todos seriam marcados. Os sacerdotes na época eram marcados com sangue de cordeiro. O povo na Páscoa era marcado com o sangue do cordeiro. Todos iam para ver o cordeiro pascal, todos de branco. O sumo sacerdote aspergia o sangue, e onde pingava aquele sangue, os homens sentiam-se orgulhosos, voltavam para casa, o sangue dele está sobre mim. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue do Mashiach está sobre a sua vida. Aquele cordão branco, o cinto branco no templo que tornou-se na cor de carmesim e não voltou à sua cor original, já era um sinal, o sangue foi derramado, e eles entenderam que não fariam mais sacrifício de animais. Por isso cessou o sacrifício dos animais. Eles sabiam e entenderam que Deus não queria mais cordeiro morto, porque a profecia já dizia que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo.
Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu quero que o Mashiach faça você entender algumas coisas. Essa semana eu fiquei triste, chateado por um rabino em que eu seguia. Era um rabino messiânico e ele entrou numa confusão na mente. E ele passou anos ensinando que o Mashiach era Yoshua. E simplesmente ele acordou um dia, chamou toda a coletiva de imprensa rabínica e disse assim: eu tenho uma declaração a fazer. Eu não acredito mais que Yoshua é o Mashiach. Ele converteu multidões. E agora ele desistiu. E aí eu fui orar, eu fui falar: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E o Espírito de Deus disse ao meu coração: porque muitas pessoas, quando chegam ao pleno conhecimento, não querem deixar o seu eu e deixar que o Mashiach verdadeiramente reine dentro dele. Porque quando o Mashiach reina dentro de você, você deixa de ser o centro das atenções. Você deixa de brilhar por si próprio. Você não é mais o ápice do momento, não é o ápice da reunião, porque Mashiach brilha em você. A verdadeira estrela, o verdadeiro significado de tudo da nossa existência brilha. Ontem eu entrei no meu escritório e eu fiquei 5 horas trancado. 5 horas em estudo e oração. E eu disse: Deus, é informação demais. Deus disse: não vai dar tudo, mas o que você vai entregar vai mudar a concepção de pessoas. Você não pode sair daqui como você entrou. Curve a sua cabeça, eu vou orar por você e eles vão cantar. Hashem Adonai, Hashem Adonai, oh Adonai Yeshua. Adonai, Adonai, Adonai Yeshua Mashiach. Diga para você, repete o nome dele: Jesus, Jesus, Jesus. Repete dentro de você: Jesus, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus desta noite sobre nós. O que quer o Senhor Jesus é que cada vida que aqui está, cada pessoa seja transformada verdadeiramente, não porque fazemos parte de uma religião, não porque nós professamos uma religião, mas porque nós acreditamos na verdade. Não somos apenas religiosos, somos aqueles que tentam viver a verdade bíblica. Eterno, a Torá fala sobre o Mashiach. O Novo Testamento fala sobre o Mashiach. O mundo fala sobre o Mashiach. O mundo espera o Mashiach. Portanto, nesta noite, declaramos que o Mashiach está em nós. Declaramos que o Mashiach está dentro de nós. Ocupa agora, Mashiach, minha mente. Nagai, vonear, revoshirei, dagadalabashnirei. Ocupa a minha alma, ocupa o meu corpo, ocupa a minha mente, ocupa a minha visão, ocupa os meus ouvidos, ocupa a minha boca, as minhas mãos, os meus pés. Faz uso, Senhor meu Deus, de mim na sua glória. Faz uso de mim nesta terra, assim também deste povo, assim também destes que estão aqui. Transforma, Senhor, o pensamento, transforma o coração, transforma a visão, transforma a audição, transforma a fala, Senhor. Muda, Senhor, nesta noite concepções. Eu oro, Senhor meu Deus, em favor deste povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém
e amém.